Então, pessoal, essa proposta de redação pede para que a gente fale sobre os desafios de se promover o transporte hidroviário no Brasil. Então, é importante a gente pensar aqui por que está falando em desafios para promover o transporte hidroviário. O primeiro texto aqui para nós, ele vai se centrar, por exemplo, na ideia das perdas que existem, né, de grãos aqui, com esse transporte que se dá prioritariamente no Brasil por meio das rodovias. Então, tem um aspecto negativo de usar rodovia, que é a perda dos grãos, o desperdício desses alimentos. Então, isso é um aspecto positivo para se investir no transporte hidroviário no Brasil. Em diálogo a isso, o texto 3, ele vai mostrar para a gente como houve um aumento de 11% nas cargas transportadas pelos rios. Nessas regiões do norte do país, Amazonas, Mato Grosso, em que você tem as condições para se investir. E o texto 2 aqui vai falar para a gente, né, justamente das hidrovias que são em rios navegáveis nessas regiões. Então, existe um desafio aí, que é a falta de investimento na infraestrutura e a predominância das rodovias no Brasil, o que leva, por exemplo, a meio que um mecanismo aí de dominação, de elitização, de centralização desse poder do transporte em quem é dono, por exemplo, do petróleo, da gasolina e essas questões. Tem uma questão do impacto econômico que se revela como um desafio à centralização do poder. Então, esse é um desafio. Mostrar os aspectos seria importante nessa redação. Então, que o aluno desenvolvesse, mostrando como que para as regiões onde você há uma grande presença dos rios, como que seria lucrativo para o país investir na hidrovia. Porque você evitaria o elemento que o texto 1 discute, que é a questão do desperdício desses grãos, né? A rapidez com que isso fluiria, porque você não tem um risco de acidentes, como nas rodovias tem. São questões que você pode desenvolver, então. Diminuição da questão do desperdício. Ganho, otimização do tempo, né? Porque você não tem a problemática do trânsito que as rodovias têm. Você teria ali a diminuição também do risco de desperdício desses alimentos, desse transporte, devido à redução, à menor possibilidade de acidentes que existem. Você fala muito mais em batidas, em tombamentos, em perda de carga em estrada, do que, por exemplo, se você fala de navio que afundou, naufragou, etc. e tal. O desafio é a falta de uma política já existente nessa questão. As condições das embarcações no Brasil se revelam como desafio. E a falta de intimidade do brasileiro com essa questão do transporte. Ou até mesmo a centralização dos rios navegáveis em determinadas regiões. Talvez num olhar mais abrangente nacional, o governo não se interessa tanto por isso, porque esses rios navegáveis estão, em sua maioria, situados em regiões muito específicas, não atendendo, assim, a questão da maioria daquilo que o país necessita. Então, isso é um desafio, essa falta de interesse devido à heterogeneidade dessa questão de não ser bem distribuído as águas navegáveis no país. Por outro lado, o aluno ele pode argumentar da seguinte maneira. Ele pode argumentar que resolvendo localmente essa questão do transporte, esses problemas, de qualquer maneira isso se converge em lucro, em uma valorização da economia, porque se uma região está lucrando porque reduziu o desperdício, reduziu acidentes, isso de certa forma em âmbito nacional converge para o governo federal um lucro, uma lucratividade. Então pensar em propostas de intervenção aí seria, por exemplo, uma proposta, o governo, né, federal, ele conceder, por exemplo, um incentivo fiscal às empresas que resolverem investir na ampliação do transporte hidroviário no Brasil. Abrir licitações para que se hajam, por exemplo, a apresentação de projetos que coloquem as hidrovias, a ampliação das hidrovias como uma motivação aí. Tudo bem? Então, esses são alguns encaminhamentos possíveis para desenvolver essa temática da redação. Um olhar econômico, que seria a redução das perdas, a redução do desperdício de comida, que corrigiria um problema do paradoxo brasileiro de ter comida e ter gente passando fome. Então, é inadmissível que num país onde há fome, haja comida sendo desperdiçada. Então, esse olhar também sociocultural poderia ser desenvolvido. E a questão da transformação do prejuízo
manifestam no desperdício em lucro. Como que isso pode ser feito? Incentivo fiscal às empresas que se interessarem por desenvolver projeto ou a abertura de licitações para que haja um investimento na ampliação das hidrovias no país.